Marcos Braz, e tem as informações ao vivo pra gente. Jupa, bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, gente, no Sport TV News. O Marcos Braz chegou, o Rogério Ceni chegou exatamente há 1 hora atrás aqui, por volta de 10 para as 8 da manhã. Ele chegou acompanhado do Charles Embert, que é o auxiliar dele, que é francês, do Danilo Augusto, que é preparador físico. No mesmo carro estava o chefe de segurança do Flamengo, o Pinheiro, e foi recebido aqui pelos 2 executivos de futebol do Flamengo, o vice-presidente, o Marcos Braz, como você disse, e o outro executivo, o Bruno Spindel, que são os 2 que estão conduzindo essa negociação. Quem está mais à frente é o Marcos Braz. O Rogério entrou, foi muito simpático. As imagens que a gente deve estar vendo agora são do repórter cinematográfico Carlos 30. Eles entraram no hotel, foram tomar um café da manhã, todos eles reunidos, os 5, né? O Rogério, os 2 auxiliares e mais os 2 executivos do Flamengo. Tomaram um café, conversaram. O Marcos Braz e o Spindel acabaram de deixar o hotel aqui e a programação é a seguinte: o Rogério vai subir com os auxiliares, eles descansam e por volta do meio-dia eles devem sair daqui. Por volta de meio-dia foi a informação que nos foi passada pela assessoria de imprensa, o Marcelinho, que também estava aqui, e ele segue para o Ninho do Urubu. Vai haver uma coletiva virtual, como está acontecendo durante a pandemia. O Rogério Ceni vai ser apresentado oficialmente agora à tarde e logo depois ele segue para o campo para comandar o primeiro treino do Flamengo, porque amanhã ele dirige o time contra o São Paulo no Maracanã, primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O Rogério ficou cerca de 3 anos no Fortaleza, houve uma breve interrupção, né? Ele foi para o Cruzeiro, fez alguns jogos, foi demitido, voltou para o Fortaleza e nesse período de quase 3 anos o Rogério conquistou 4 títulos, foi bicampeão cearense, foi campeão da Copa do Nordeste e campeão da Série B, que foi o título que deu acesso ao Fortaleza à Série A, à elite do futebol brasileiro novamente. O Rogério chega para o lugar do Domènec Torrent, que foi demitido no meio da tarde de ontem, demitido com bons números, inclusive o Domènec fez 26 jogos, foram 15 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, um aproveitamento de mais de 60%, mas as últimas derrotas, principalmente para o Atlético Mineiro, goleada de 4-0 no Maracanã, no Campeonato Brasileiro. E a do outro domingo, contra o São Paulo, Atlético Mineiro no Mineirão e São Paulo no Maracanã, duas derrotas por 4 gols. Isso pesou muito e o Domènec foi demitido. O Rogério está chegando para assinar um contrato até o final de 2021. Janaína, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Isso aí, Jupa. Já já eu chamo você de volta aí no hotel onde está hospedado o novo técnico do Flamengo, que deve ser anunciado oficialmente mais tarde. Hoje ainda já deve comandar o primeiro treino. Rogério Ceni já está no Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu volto a falar sobre isso, sobre a saída de Domènec Torrent e também sobre a saída de Eduardo Cudê do Internacional e muito mais para vocês. Agora a gente fala de seleção brasileira, que começou a preparação para encarar a Venezuela pela 3ª rodada das eliminatórias para a Copa na sexta-feira. Goiabada, queijinho branco, mas a mágica acontece quando se misturam. Aí é covardia, é uma sobremesa raiz. Separados são saborosos, juntos ficam irresistíveis. No cardápio do Tite também tem uma outra dupla que se completa. Felipe Coutinho e Neymar são presença constante em qualquer convocação e quase sempre são titulares. Nesses 4 anos e 5 meses de Tite, Coutinho esteve em 46 dos 50 jogos do técnico. Foi quem mais jogou. Neymar participou menos, 33 vezes. Contra a Venezuela, será a primeira partida oficial do técnico sem os 2. Coutinho foi um dos 5 cortados depois da lista anunciada. E Neymar se apresentou machucado e talvez só entre em campo contra o Uruguai. Curiosamente, o aproveitamento de pontos com ou sem o camisa 10 não muda muito na era Tite. 79,7% contra 76,4%. Melhor para a seleção, porque os desfalques serão constantes nesse calendário apertado por causa da pandemia. É uma situação muito difícil que a gente vem passando. As lesões elas vão acontecer, né? Vão ter jogadores infectados pelo Covid também, enfim, e a gente precisa ter peças para suprir essas ausências, né? Hoje, a seleção terá todos os 24 convocados na Granja Comari. E o Tite vai começar a procurar uma outra dupla, ou um trio, para esses últimos jogos em 2020. Se ele quiser, pode pensar saboreando a nossa dupla, que é só alegria
na hora do almoço. Bom dia, André Lofredo. Bom dia, Janaína. Você é da goiabada com queijo? Não sou. Então, pois é, tem gente que gosta. Meu pai, se estiver ouvindo isso, vai odiar, que eu tô falando isso que ele ama, mas eu não sou. Tem gente que gosta. É o Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo. Ele está nesse momento em um hotel na zona oeste da cidade com dirigentes do clube. E é para lá que eu vou mais uma vez ao vivo conversar com Fábio Jupa. Jupa, bem-vindo mais uma vez. Atualize a gente aí, por favor, desde a chegada do Rogério, a programação do novo treinador do Flamengo para hoje. Oi, Jana, estamos aqui em frente ao hotel, esse hotel que serve de concentração para o Flamengo na Praia da Barra da Tijuca. O Rogério está aqui com o auxiliar dele, o Charles Remmert, o preparador físico Danilo Augusto. Ainda vai chegar o Nelson Simões, que é um outro auxiliar que vem trabalhar com o Rogério no Flamengo. Ele foi recebido pelo vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, o executivo de futebol, Bruno Spindel, que por volta de 9 horas deixaram o hotel. O Rogério assinou contrato até dezembro de 2021, é oficial porque o Flamengo já divulgou nas redes sociais. Agora, 5 minutinhos, o Flamengo divulgou que o contrato está assinado até dezembro de 2021. O Flamengo, segundo o Marcos Braz me disse, vai pagar uma multa rescisória de R$350 mil para o Fortaleza por esse distrato com o Rogério. O Rogério fica aqui por volta até de meio-dia, segundo a assessoria de imprensa, ele vai para o Ninho do Urubu, vai ter o primeiro contato com os jogadores, deve almoçar com os jogadores, logo depois, por volta de 1h30, é o que está programado. Ele dá uma entrevista coletiva, vai ser apresentado oficialmente coletiva naquele modelo virtual, né, que está sendo feito agora na pandemia do coronavírus, e logo depois o Rogério dirige o primeiro treino já do Flamengo, porque amanhã ele comanda o time contra o São Paulo na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil no Maracanã. Ontem à noite, a situação do Rogério foi definida ontem à noite, ele estava lá em Salvador com a delegação do Fortaleza, que na quarta-feira enfrenta o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. O Rogério se despediu dos jogadores, o Fortaleza inclusive publicou um post nas redes sociais do clube agradecendo pela passagem de quase 3 anos do Rogério. Foram 4 títulos, um bicampeonato cearense, um título da Copa do Nordeste, o título da Série B, que trouxe o Fortaleza de volta à elite do futebol brasileiro. Além disso, o Rogério deixa um legado lá de infraestrutura, de planejamento do clube. Ele virou ídolo, o Rogério é um ídolo hoje no futebol do Fortaleza, e ele chega para assumir o time. E logo depois, o Rogério, depois do primeiro treino, ele já se reúne com o pessoal, continua no Ninho do Urubu, deve voltar depois aqui para o hotel, onde ele vai ficar nesse período, e amanhã ele comanda o primeiro jogo como técnico do Flamengo contra o São Paulo. Agora a gente vai assistir uma reportagem do André Galindo sobre a despedida do Domenech Torren do clube. A notícia pintou no celular no meio do expediente. Após goleadas sofridas no Brasileiro, o Flamengo decide pela saída de Domenech Torren. Realmente pegou de surpresa, né? Reação imediata. Feliz, muito feliz. Cara, o Flamengo fez um grande negócio. Parece que ele tá mexendo mal no time também, né? É compreensível, né, a demissão dele. Do anúncio da contratação em 31 de julho, através de um vídeo. Olá, sou Dome, estou muito feliz por fazer parte desta grande nação. Vamos lutar por ganhar títulos. Até o comunicado da demissão, nesta segunda-feira, dia 9 de novembro, se passaram 102 dias. Um período curto, intenso, cheio de altos e baixos, em que os erros pesaram mais do que os acertos contra o treinador espanhol. A balança de Domi parecia pesar a favor no começo, quando declarou na primeira entrevista coletiva que ia respeitar o trabalho de Jorge Jesus e mudar pouco a pouco. Só que a prática não acompanhou o discurso. Logo de cara, mudança de esquema tático. Escalou 3 zagueiros, improvisou. Por exemplo, Rodrigo Caio na lateral direita, na derrota por 3-0 para o Atlético Goianiense. Domi também pôs jogadores importantes no banco. Um dos erros cometidos pelo Domenech foi não dar continuidade a um trabalho que tinha sido muito bem feito ano passado e que tinha dado certo, ainda mais sem muito tempo para treinar. Após o começo ruim, alguns pontos pesaram a favor do espanhol. Sob o comando do técnico, o Flamengo garantiu as classificações para a próxima fase da Libertadores, em primeiro do grupo, e da Copa do Brasil. Com problemas de Covid e lesões, Domi lançou mão de jovens atletas, como o zagueiro Natan e o goleiro Hugo Souza, que se destacou ao ponto de passar de quarto na posição para titular.
O Flamengo conseguiu uma sequência de 12 jogos de invencibilidade. O rendimento no setor ofensivo foi bom, principalmente com Pedro, que assumiu após a lesão de Gabigol. Ele deu muita atenção ao ataque, que realmente funcionou, mas deveria ter dado mais atenção ainda ao sistema defensivo. Aí a balança foi cruel para o treinador. O time tem a pior média de gols sofridos desde 2014. Com Domi, foram 8 duplas de zaga diferentes. O Flamengo tem a segunda pior defesa do Brasileirão, à frente apenas do Goiás, o Lanterna. Ele não dava sequência para uma dupla de zaga se firmar como titular do Flamengo. Então era um trabalho ainda ruim à frente do Flamengo. Para completar 2 goleadas seguidas na Série A. No Maracanã, 4-1 para o São Paulo, adversário de amanhã pelas quartas de final da Copa do Brasil. E domingo, no Mineirão, 4-0 para o Atlético Mineiro. Na entrevista após a derrota, Domi disse que nada iria mudar para ele, que confiava no trabalho que estava fazendo. Só que parte do elenco, dos funcionários do futebol do clube e dos dirigentes já não confiavam. O peso ficou insustentável. O treinador se despediu numa postagem em rede social, agradeceu ao clube e disse que a torcida ficará no coração. O aproveitamento até que foi bom, acima de 60%, mas o desempenho no geral foi irregular. Se a decisão está certa ou errada, eu acho que só para frente que a gente vai poder dizer, né? Ano passado fez isso no meio da temporada e deu muito certo. Domi vai embora sem tempo para deixar saudade.